O que leva uma pessoa a cometer intolerância religiosa? Essa pergunta ficou ressoando na minha cabeça há dias, depois que eu vi uma notícia no portal do G1 sobre um terreiro de Umbanda, na Barra da Tijuca, que há meses está sendo atacado por esses intolerantes. E isso me fez pensar em alguns pontos dos quais eu gostaria de discutir com vocês hoje. Mas antes de trazer essa discussão à tona, é necessário que vocês conheçam um pouco da história da Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira formada na cidade do Rio de Janeiro em meados de 1908 por Zélio Ferdinando de Moraes. A Umbanda carrega consigo elementos do catolicismo, do espiritismo e de religiões afro-indígenas brasileiras. Zélio tinha apenas 17 anos quando começou a sofrer de uma terrível paralisia, da qual nenhum médico conseguiu ajudar. Até que ele se encontrou com um médium que, incorporando o espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, anuncia, assim, a criação da Umbanda, tendo como sua primeira tenda a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. E no ano de 1918, por ordem desse Caboclo das Sete Encruzilhadas, Zélio funda outras 7 tendas, sendo ela Tenda Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Conceição, Santa Bárbara, São Pedro, Oxalá, São Jorge e São Jerônimo. A Umbanda também apresenta várias vertentes, sendo alguma delas tradicional, mista, esotérica, astrológica e sagrada. Mas os princípios são praticamente os mesmos, ou seja, fé em orixás, em reencarnação, imortalidade da alma, fé em espíritos, crença em antepassados e fé em um deus chamado Olorum. As entidades da Umbanda correspondem aos espíritos que são manifestados nessa crença, sendo algum deles Preto Velho, que são espíritos ancestrais africanos que viveram durante o período da escravidão, Eres, que são entidades infantis associadas à alegria, pureza e energia positiva, os caboclos, que são entidades associadas à energia indígena, os ciganos, que são invocados para questões relacionadas ao amor, à prosperidade, proteção e orientação espiritual, as pombageiras, que são entidades femininas ligadas à energia da sensualidade, ao amor, equilíbrio e proteção. Exus são intermediários entre o plano espiritual e o material. Marinheiros, eles são invocados em rituais para auxiliar em questões relacionadas ao equilíbrio emocional, proteção e direcionamento espiritual. Os malandros são geralmente representados por figuras masculinas e são associados ao universo boêmio e às ruas. Os baianos, eles são uma categoria de entidades espirituais que representam a sabedoria e a tradição popular da Bahia. E os boiadeiros representam a energia do campo, ligada à vida rural, aos vaqueiros e às forças dos animais, principalmente a dos bois. Agora que você tem uma base do que se trata a Umbanda, vamos para o ponto principal da nossa discussão. O que leva uma pessoa a cometer tal ato de injúria? A resposta, ela é mais complexa do que parece e tem raízes históricas muito mais profundas. Desde a ocupação do Brasil, os povos indígenas e africanos são tratados com displicência pela classe burguesa. Qualquer coisa que partisse deles era visto como errado, impuro e ruim, e existem reflexos desse pensamento até os dias de hoje. A gente tem que entender o que causa essa intolerância, e o primeiro ponto é a ignorância. A ignorância é o estado de quem não tem conhecimento, seja por falta de estudo, experiência ou prática. É alguém que não está a par da existência ou ocorrência de alguma coisa. O segundo ponto é o preconceito. É qualquer opinião ou sentimento concebido sem um exame crítico. É um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal
ou imposta por um meio. E o terceiro e mais importante ponto é a hegemonia cultural. É um domínio cultural imposto pela classe burguesa, a classe trabalhadora. A burguesia controla não só os meios de produção, mas também controla a cultura. E com esses 3 pontos bem firmados, a gente entende o que causa essa intolerância. É a falta de conhecimento, junto a um julgamento infundado e um pensamento de uma classe dominante. E agora que você conhece esses pontos, é muito mais fácil lidar e lutar para erradicar situações como a da Barra da Tijuca. A informação ainda é a maior e a melhor arma que a gente tem para combater qualquer coisa. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse episódio de Papo Miscigenado e que tudo que eu disse para você aqui hoje seja motivo de reflexão. Fiquem bem, se cuidem e tchau.